Fala aí, pessoal! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. Trago atualizações para vocês do Mercadão da Bola do Tricolor. O São Paulo que entra em campo novamente amanhã, agora jogando em casa contra o Fluminense. Mais um jogo muito importante para o São Paulo vencer e chegar a 3 vitórias seguidas no campeonato. Então vamos ver essas últimas notícias e em breve eu estou de volta para comentar. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. O mais importante do Crespo, nesse momento, é que ele achou o posicionamento do Luciano. Passaram vários técnicos que não encontraram. E aí deixa o Luciano no banco, aí o cara fica desmotivado. Agora não, você já tem um jogador na mão que está motivado, o treinador conseguiu entender isso, então, sem dúvida nenhuma, ganhou uma peça importantíssima nessa equipe do São Paulo. Agora, isso que você falou do Luciano, tem essa parte boa, ele mudou o posicionamento do Luciano está rendendo muito. Só que isso só aconteceu porque o São Paulo perdeu o Caleri, perdeu o Lucas, perdeu o Oscar, foi perdendo todo mundo, traz o Luciano de volta para a titularidade, encontrou e o cara tá indo bem. Eu acho que é grande na frente, né? Eu acho que a grande questão sempre reclamou que o jogo colocar ele lá atrás para marcar, colocaram ele de meia, correr, colocar ele de meia não é um jogo, não é estilo de jogo mas dele. Colocar ele de meia porque chegaram a um consenso de que o cara não tinha lugar na frente. É por isso que eu tô falando. Brecha pra ele. É isso que eu tô falando. Colocar o Luciano sem Caleri, Lucas e Oscar é uma situação. Com todo mundo à disposição, como é que vai ser? Porque quando teve todo mundo à disposição, o Luciano ou foi banco, ou teve que mudar de posição, ou não conseguiu render o que conseguia render, o que mostra que pode render. Eu acho que aí é o X da questão. Essa é a dúvida que eu quero ver. Eu quero ver como é que vai ser quando tiver todo mundo à disposição. Quero ver como é que o Luciano vai jogar e como que o Crespo vai encaixar. Para mim, essa é a grande dúvida. Na realidade, se for só o ano que vem. Não, então, mas tudo bem. Mas mesmo que se fosse para voltar hoje, você não pode mexer no Luciano. Então é complicado. Você não pode mas mexer isso no for o Luciano. Lucas. Porque, não, mas as coisas estão funcionando. Não, aí você tira o André Silva e deixa ele lá no posicionamento dele. Porque uma peça funcionando é muito importante. Né? Já visto que o Ferreirinha tá fazendo as jogadas. A caneta dele, do Ferreirinha, que categoria. Agora o São Paulo encosta no Corinthians, hein? Encosta no Corinthians. Não, e o principal. E começa a descolar da zona. Começa a descolar da zona. Tava ali liberando a zona, 1 ponto, 3 pontos, agora deu uma descolada. Você vê que o Crespo consegue uma formação bem compacta. Um jogador que me chama muita atenção, sabe, é o Wendel, cara. Tá indo bem, até outro dia estava sendo criticado, ninguém queria o Wendel e não conseguia jogar. 2 jogos seguidos já faz uma boa atuação. Então, é um São Paulo que o Crespo compensação do outro lado, do Cédric, pelo amor de Deus. Mas aí, tá vendo? O tempo que teve aí de pausa foi muito bom pro Crespo. Foi mesmo. Imagine se chega aí, manda o Zubeldia agora embora, e depois tem que treinar toda a equipe. Então, esse tempo aí, a gente já vê algumas coisas acontecendo nessa equipe do São Paulo. E o Luciano está muito claro. O Luciano não é centroavante, o Luciano não é meio armador, não é articulador, também não é um ponto extremo. Não, o Luciano é segundo atacante. Isso aí. Segundo atacante. Aquele cara que ele joga ao lado de quem está na referência, mas está sempre rondando na área, vindo buscar. É isso. Ele não é o extremo, né? Aquele cara que joga lá aberto para vir na profundidade. Não é um jogador que joga de costas para ficar fazendo pivô. É um jogador que tem uma técnica, é um jogador que pode fazer uma jogada, pode dar uma assistência. Então é um jogar no São Paulo ideal, o que eu vejo, que o São Paulo muito provavelmente vai ter que fazer o que o Ramon Dias fez no Corinthians há um tempo atrás. Abre mão dos 3 homens de frente, porque hoje quase todo mundo joga um aberto de cada lado, na referência, e você escolhe os meios campistas. O São Paulo vai ter que fazer o que o Ramon fez lá atrás, uma espécie de losango, de repente, 4-4-2, para você colocar, o Luciano com alguém na referência, seja o Caleri, o André Silva, o Oscar e o Lucas vindo de trás, certo? Sim. Mais 2 volantes, acabou, é isso, não tem muito segredo. Se não, vai matar o Luciano de novo. Hora de projetar a próxima rodada do Brasileirão. Eu aciono a Marina lá no CT da Barra Funda para falar do jogo de domingo contra o Fluminense no estádio do Morumbis. É Luciano e mais 10, Mar? Luciane, mais 10 pelo jeito, viu, Michele? Isso mesmo. São Paulo joga às 4 da tarde do domingo contra o Fluminense
pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Alan Franco deve voltar à zaga. Ontem o Crespo falou sobre isso, que colocou o Sabino para jogar justamente porque o Alan Franco tinha sentido depois do Clássico. Então, para preservar o Alan, ele coloca o Sabino. Então, ele deve fazer esse rodízio aí entre os zagueiros. Duas novidades no treino de hoje. Na verdade, uma delas não é tão novidade assim, mas o Lucas esteve no gramado hoje, continuando o seu processo aí de recuperação. Ele que fez um procedimento no joelho para voltar mais rápido e melhor para os gramados. Agora, a novidade mesmo do dia foi que o Luiz Gustavo, que está aí tratando um tromboembolismo pulmonar, treinou pela primeira vez com os companheiros, ainda sem contato físico, foi mais um treino técnico ali, mas já pelo menos já voltou ao campo, já voltou aos gramados a sentir aí de fato essa energia de novo, mas reitero, não há ainda nenhuma previsão do Luiz Gustavo voltar a jogar pelo São Paulo, até porque ele precisa de um aval médico especializado, né, para voltar a atuar com a camisa tricolor. Tá certo, gente? Bora falar agora sobre Lucas Perry, ex-goleiro de São Paulo e Botafogo, que vai garantir dinheiro à dupla brasileira. O Perry acaba de ser contratado pelo Leeds, time inglês que acaba de subir da segunda para a primeira divisão, vai disputar a Premier League. O Lyon vendeu por 18 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus, ou seja, estão garantidos nesse negócio 116 milhões de reais. A maior venda de um goleiro já feita na história do Lyon e a maior compra de um goleiro já feita na história do Leeds. Importante lembrar que o Botafogo havia vendido o Perry para o Lyon por apenas 3,25 milhões de euros, ou 17 milhões e 300 mil reais. O Botafogo tinha direito a 50% da mais-valia, ou seja, 50% do lucro do Lyon numa segunda venda. Dessa maneira, o Botafogo terá direito a quase 48 milhões de reais nessa transferência. Já o São Paulo, como clube formador, vai ter direito a 3 milhões e 800 mil reais. Isso se deve ao período em que o PR defendeu as categorias de base do São Paulo entre 2013 e 2022. É que, na verdade, o gol do São Paulo não saía, o São Paulo mereceu a vitória, né? Então, quando não estava saindo o gol, estava meio angustiante isso para o torcedor são paulino. Mas depois saiu, 1-0, dá uma aliviada. O São Paulo, acho que jogou sua terceira boa partida seguida, né? O jogo teve algumas semelhanças ao jogo do São Paulo em Bragança, só que a qualidade do Bragantino é muito maior do que a do Juventude, né? Mas o São Paulo, assim como fez em Bragança, tratou de controlar o jogo desde o início. Assumiu, como eles gostam de falar, os argentinos ou o Crespo, o protagonismo do jogo. Acho que tem muito a ver com essa nova formação que o São Paulo tem no meio de campo. A gente fala muito do Luciano, que é o jogador decisivo, o único jogador decisivo do time, né, na ausência dos outros. Mas acho que esse novo São Paulo, do início do trabalho do Crespo, tem muito a ver com Marcos Antônio e Bobadilha, né, que são os jogadores de criação do time, né? Jogam protegido pelos três zagueiros e tem uma mobilidade grande. Foi assim contra o Bragantino, foi assim contra o Corinthians, foi assim contra o Juventude. E eles participam de praticamente todos os lances do time de criação e o Marcos Antônio acaba, depois da jogada individual do Ferreirinha, fazendo a jogada para o Luciano marcar no final do jogo. Quando o Crespo fala, era uma partida desafiadora porque a energia, o foco, a mobilização do Clássico, elas consomem, era essa a minha dúvida. O que seria o São Paulo além do Corinthians? Porque o São Paulo contra o Corinthians nós sabemos como é. Com o Zubeldia, com o Crespo, com o Carpini, com o Rogério, né, com o Dorival. Como vai ser o São Paulo com um elenco tão curto, com limitações físicas e tal, para um monte de jogos? Não para um jogo da Libertadores ou um clássico. Esse é o desafio da temporada, né? E acho que na primeira partida pós-clássico, o São Paulo se deu bem. Mas é uma coisa que continua, né? Como disse você, ele tem que estar preparado para isso. Ele tem que estar preparado para isso, o treinador. Mas não só, né? Acho que o São Paulo tem que entender que no domingo, no intervalo de menos 72 horas, tem o Fluminense. Aí, na semana que vem, começa a mata-mata da Copa do Brasil. Como é que vai fazer? Qual que vai ser a ideia? E é incrível como esses comentaristas que defendiam o Zubeldia sofrem para assumir que o São Paulo vem jogando melhor com o Hernan Crespo.
o Tricolor vence o Corinthians. Ah não, qualquer um vence o Corinthians, né? O Corinthians está fraco. Aí vence o Juventude. Ah, mas o São Paulo agora tem o Fluminense no domingo. Semana que vem tem Copa do Brasil. E aí, como que vai ser? Que não sei o quê. Chega de desculpas. Vamos assumir que o São Paulo está muito melhor com o Hernan Crespo do que com o Zubeldia. Vai seguir com esse mesmo time que jogou 4 jogos seguidos? Só não é o mesmo time porque na estreia do Crespo no Maracanã o Luciano estava suspenso. Senão é o mesmo time, mesma base, mesma ideia. E além de os adversários já começarem a conhecer, a mapear, se estão fazendo isso com o Cruzeiro, estão fazendo com o São Paulo também, né? O São Paulo mudou a forma de jogar, mas já dá para entender como o São Paulo joga com linha de 3, com Marcos Antônio Bobadilla, Luciano e André na frente. E o São Paulo, eu insisto, com tanta lesão, com tanta limitação financeira, ele vai ter que fazer escolhas nos torneios que ele tem para disputar. E eu estou curioso para saber como vai ser a Copa do Brasil para o São Paulo, né? Se vai ser como vem sendo com essa direção, joga e depois a gente vê o que acontece, ou se vai ter uma estratégia de priorização e tudo mais. Nessa formação, Tironi, por mais que tenha funcionado bem de novo, tem uma questão clara desde o início na lateral direita, na ala direita, em que o Cédric não consegue preencher as características de um ala, né? Diferentemente da esquerda, quando o Crespo tem 2 opções. Ele tirou o Bobadilla do meio, e era o melhor jogador do time, e botou ele na lateral e trouxe o Rodriguinho para a posição do Bobadilla para tirar o Cédric. O Crespo, ele está partindo para uma solução bem simples, né? Mas necessária, que é transformar o São Paulo num time mais, vamos dizer assim, mais forte, né? Mais forte e menos técnico, né? Para mim, o olhar para as Copas ele pode ser remanejado a partir do resultado contra o Fluminense. Eu não escalaria, se você tem um jogador com alguma dificuldade, já não escalaria contra o Atlético Paranaense, mas o dirigente ele não vai assumir isso. Vamos ver como que o Crespo vai... O Alan Franco já não jogou, né? Pensar isso, né? Entendeu? Como que o Crespo vai pensar. Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E após vencer o Corinthians em casa e o Juventude fora de casa, o São Paulo entra em campo amanhã, agora jogando em casa novamente contra o Fluminense. Mais um jogo muito importante para o São Paulo vencer e chegar a 3 vitórias seguidas no Brasileirão. Até porque com o Hernan Crespo, em 4 jogos, o São Paulo já venceu 2. Muito diferente do Zubeldia, que mesmo jogando em casa, não vencia o Sport, o Fortaleza, perdia para o Mirassol e para o Vasco da Gama. E ainda a gente tinha que escutar alguns comentaristas falando que era porque não tinha Lucas Moura, Oscar e Caleri. Mas agora continua sem esses jogadores, só que o São Paulo vem jogando muito e vencendo alguns jogos, né, galera? Uma coisa que eu sempre venho falando aqui no canal, eu não entendo esses comentaristas que chamam os dirigentes do São Paulo de covarde por não ter abrido mão da Copa do Brasil. Mas como assim? Atravessando essa grave crise financeira, o Tricolor abrir mão de um dos torneios que mais paga, até porque até aqui enfrentou um time de Série C, o Náutico, e agora vai enfrentar um time de Série B, o Atlético Paranaense. Então não faz sentido nenhum. A não ser que o São Paulo chegue nas quartas de final de Libertadores e de Copa do Brasil e esteja muito mal no Brasileirão. Aí sim começa a poupar em alguns jogos, até porque a gente não chegou nem na metade ainda do Campeonato Brasileiro. E após essa vitória fora de casa contra o Juventude, o Tricolor deu um salto na tabela. Já aparece em 12º com 19 pontos, 5 pontos à frente da zona de rebaixamento. Foi mais importante ainda, né, galera? Porque o Ceará e o Santos têm um jogo a menos, o Fortaleza, o Sport, o Juventude, o Vasco e o Grêmio têm 2 jogos a menos. Então foi muito precisa e importante essas 2 vitórias do São Paulo. Até aqui agora, em 16 jogos, o São Paulo venceu 4, 2 com o Hernan Crespo, empatou 7 e perdeu 5, e está apenas 1 ponto atrás do Corinthians. E após essa vitória contra o Juventude fora de casa, o Tricolor vai jogar 2 jogos em casa.
amanhã contra o Fluminense e no dia 31 contra o Atlético Paranaense pelas oitavas de final da Copa do Brasil. No dia 3 do mês que vem, joga fora de casa contra o Internacional. No dia 6, tem o segundo jogo da Copa do Brasil, agora fora de casa contra o Atlético Paranaense. No dia 10, joga em casa contra o Vitória. No dia 12, vai ter o primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores. O São Paulo joga fora de casa contra o Atlético Nacional. E no dia 17, joga fora de casa contra o Sport. Então o São Paulo vai começar a pagar a conta por manter o Zubeldia, né, galera? Porque mesmo jogando em casa, o São Paulo não venceu o Sport, o Fortaleza, o Vasco da Gama e o Mirassol. Agora vai jogar fora de casa contra esses mesmos times. Então já no dia 17, enfrenta o Sport fora de casa. Então, se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!